Oi, gente! O meu nome é Lorena e hoje vamos falar sobre mentirosos e também de família de mentirosos. Oi, gente! Como vocês estão? Espero que muito bem. Podem ficar tranquilos que esse vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Vou falar primeiro sobre a releitura de Mentirosos. Depois vou falar sobre família de mentirosos, tudo sem spoiler. Vai chegar um momento no final do vídeo que eu vou avisar quando eu for começar a dar spoilers, porque eu vou precisar dar alguns para contextualizar, mas não vai prejudicar essa resenha aqui, tá? Eu vou falar sobre o que eu achei dos dois livros, vou dizer se eu recomendo ou não, e no final vou falar uns spoilerzinhos, mas eu vou avisar, vou dar tempo aí para você sair do vídeo caso você queira ler e não queira assistir spoiler, tá? Então, por enquanto, não vai ter spoiler. Já para vocês ficarem sabendo, o Família de Mentirosos não é uma sequência, é um livro que se passa 27 anos antes desse aqui, tá? Só para ficar claro aí. Esse livro aqui, Mentirosos, é um livro antiguíssimo, de 2014. Ele foi muito bombado na época, sucesso no New York Times, best-seller. E eu tenho lembranças de ter lido ele pela primeira vez em 2016, porque eu lembro que eu estava na faculdade, já vou contar. Mas, recentemente, o TikTok, precisamente em 2020, descobriu esse livro, começaram a falar muito dele, o livro voltou para a lista dos mais vendidos. E como eu gostei muito dessa leitura da primeira vez que eu fiz, ela estava na minha lista de releituras. Caso você não me siga lá no Instagram, aproveita para me seguir, o link vai estar aqui embaixo. E eu também fiz um post no blog comentando sobre alguns livros que eu queria reler. Eu gosto muito de fazer releituras e Mentirosos estava lá na lista. Então aproveitei que a editora seguinte lançou Família de Mentirosos e falei, vou reler, chegou a hora. Se você quiser ver a lista de livros que eu vou reler, o link do blog também tá aqui embaixo. E aí, como eu disse, a primeira vez que eu li Mentirosos, eu estava na faculdade, e aí eu lembro que ele é um livro muito curtinho. Eu lembro que eu comecei a ler de manhã no meu trabalho e à noite, na aula, eu já estava terminando. E eu lembro que quando eu li o plot desse livro, eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão absurdada, que imediatamente, eu nem assisti a aula, que imediatamente eu voltei para o início do livro e aí eu fui marcando de rosa todas as vezes que eu tinha sido literalmente feita de trouxa, todas as vezes que eu fui enganada, como eu não tinha percebido que aquilo tinha acontecido, e desde então se tornou um livro que eu gostei muito, principalmente do plot twist, mas como eu disse, a primeira vez que eu li foi em 2016. E aí agora com o retorno dele, né, pro TikTok, e me deu vontade de reler, eu pensei, por que não, né? Vou ver se realmente é aquilo tudo que eu pensei da primeira vez que eu li, porque acontece muito de você fazer releituras e perceber que o livro não era tão bom assim, ou às vezes foi bom para você naquele momento, mas você mudou de opinião. É por isso que eu gosto tanto de releituras. E Mentirosos é um plot que fica na sua cabeça por muito tempo. Eu pensava muito nessa história. Temos a história da família Sinclair, que é uma família podre de rica que passa todos os verões na sua ilha particular. O patriarca, né, dessa família, e a matriarca também, mas na verdade o mais rico é ele, é o velho rico, dono da ilha. Ele tem 3 filhas e consequentemente ele tem um montão de netos. Esses netos são os mentirosos, que são os personagens principais aqui da nossa história, tá? Eles se encontram, são primos que se encontram todos os verões na ilha particular de Beechwood. São eles o Get, a Miriam, o Johnny e a Cadence. A Cadence é a primeira neta, é a herdeira e é ela que tá narrando essa história aqui pra gente. E ela está contando que todos os verões os primos se encontram na ilha e é aquela maravilha, né? Primos adolescentes numa ilha particular, tudo de bom. Só que a Cadence, ela tá no início da história aqui de Mentirosa, ela tá um pouco confusa, principalmente nesse verão, porque alguma coisa deu errado no último verão dos primos na ilha. Ela ficou alguns verões sem ir e agora ela tá voltando para lá. As pessoas não querem deixar ela voltar, não querem falar o que aconteceu. Ela tá sob fortes medicamentos, ela tem muitas dores de cabeça. Os primos também não querem falar muito bem como que foi, o que aconteceu. A gente sabe que alguma coisa aconteceu. E esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte a gente vai saber como que eram os verões quando estava tudo bem. E na segunda parte a gente já vai vendo ponto a ponto o que estava ali nas entrelinhas,
que estava acontecendo naquela família, o que aquele velho estava armando. Mas, como eu disse, a Cadence, ela tá confusa, os primos não estão falando coisa com coisa, as tias e a mãe dela, o avô, tá tudo muito nebuloso. E aí o leitor tem que ir lendo para descobrir o que é que tá acontecendo naquela ilha. E nessa releitura, o que rolou? Eu senti uma escrita pior do que eu me lembrava. Não é que a narrativa é arrastada, mas a autora ela tem um jeito muito peculiar de escrever. Ela tem uma escrita muito seca, digamos assim, que ela não faz muita questão de descrever muito. Ela é bem direta ao ponto. Se o leitor captar, bem. Se ele não captar, amém. E isso deixa a gente um pouco distante dessas personagens. Não consegui me conectar muito com esses primos dessa vez, que é como se tudo que eles fizessem você observasse, mas não conseguisse se importar. Mas talvez pode ser porque eu já tinha lido e eu já sabia o que ia acontecer. E assim, muita gente ama o romance desse livro, ama as personagens. Eu estou falando a minha opinião do que eu achei agora, tá? Dessa releitura. E como eu disse que muita gente gosta do romance, ele é um livro jovem, tem adolescentes nessa ilha, é a história desses primos adolescentes. Então o que te prende aqui é o mistério, tá? Porque tem um romance bem água com açúcar, bem insta-love. E o que vai te prender realmente é querer descobrir o que acontece nessa ilha, porque é muito instigante. É uma ilha particular, com várias casas diferentes, com uma herança, uma família muito podre de rica, tá tudo ali nas entrelinhas. E é isso que acaba instigando, porque o romance, como eu disse, ele é água com açúcar, porque é um romance entre jovens, é um romance que acontece somente no verão, somente naquela ilha. E aí, se você for procurando só o mistério, a parte do romance talvez te deixe um pouco entediado, sim, porque a autora perde um pouco de tempo tentando construir esse romance, na verdade tentando fazer o leitor comprar esse romance que está acontecendo. Mas se você é uma leitora que vai pelo romance, é capaz de você gostar muito, principalmente se você gosta de romance jovem. Tem gente que vai só pelo romance e tá tudo bem. O que me pegou mais na leitura é o mistério. Eu acho que meu senso crítico na época foi maculado pelo plot twist, que pra mim faz o livro todo valer a pena. Acho que se você ler essa história aqui do início ao fim e se surpreender tanto quanto eu me surpreendi no plot twist, todo o resto você releva. E foi o que eu fiz aqui nessa segunda leitura. Como eu disse, eu percebi aí esses pontos negativos, mas o plot twist pra mim continua sendo muito inteligente. Eu me surpreendi mesmo já sabendo, eu acho que foi muito inteligente da autora, a forma como ela conduziu, a forma como ela consegue enganar sem deixar as coisas previsíveis. E eu continuo indicando esse livro porque ele é rápido de ler, tem um plot twist que vai te surpreender. Querendo ou não, a narrativa passa rápido. E para quem gosta de romance, então, isso aqui é um prato cheio, tá? Se tiver de ressaca literária, se tiver procurando uma leitura rápida, eu continuo indicando Mentirosos. E foi até que agradável essa releitura. E aí, como eu disse, em 2020 o TikTok acabou descobrindo esse livro e ele voltou para a lista dos mais vendidos. E começou uma pressão na autora que já existia quando Mentirosos foi lançado, já existia uma pressão em cima da autora para ela fazer uma sequência, porque o livro, como eu disse, ele é muito rapidinho e algumas pessoas ficaram sedentas por ver mais dos personagens, normal. Porque são 270 páginas, é uma história agradável, é diferente, tem esse plot twist, mas a autora não quis muito, disse que a história estava finalizada, que não ia ter sequência, não ia mais mexer naquilo. Até que com essa volta para a lista dos livros mais vendidos, e também um belo dia conversando com uma amiga que também é autora, a Gayle Forman, que é autora do Se Eu Ficar. É o livro mais famoso dela. Ela é amiga da E. Lockhart e essas duas estavam passeando e a Gayle Forman perguntou pra ela: nossa, o livro tá bombando tanto, você tem certeza que você não quer mexer mais na história? Não vai fazer uma continuação? Nunca pensou em nada? E aí as duas acabaram travando um diálogo e aí a Gayle Forman dava ideias pra ela e perguntava: é isso que você tinha em mente? E a autora dizia: não é isso que aconteceu, não foi bem isso. Então a Gayle Forman disse: olha, você tá com a ideia toda na sua cabeça, você sabe exatamente o que aconteceu, por que não escrever? E aí Lockhart então foi convencida e acabaram voltando dessa caminhada com a ideia de uma prequel para o livro Mentirosos. Uma prequel quer dizer uma história que acontece antes da história principal. Então nasceu Família de Mentirosos, que é a história que se passa 27 anos antes dessa aqui,
porém na mesma ilha com a mesma família, só que 27 anos antes. Se em Mentirosos temos a história dos primos, em Família de Mentirosos temos a história das mães desses primos na adolescência delas ali em Beechwood. Os primos não existem, 27 anos, né? Elas estão ali na adolescência, quase entrando na faculdade, e também voltamos para um verão na ilha de Beechwood. A ilha tá totalmente diferente do que a gente conhece. O pai e a mãe das meninas, eles são bem mais novos, apesar de tudo. Eles já eram muito ricos, né? Já eram donos da ilha. E a sinopse aqui é basicamente a seguinte: a família Sinclair novamente na ilha no verão e os podres acontecendo. E dessa vez nós temos as filhas, né, do Sinclair nessa transição aí de escola para faculdade, descobrindo namoros, passando o verão na ilha. E aí eu te pergunto, será que é uma boa mexer em história que já está concluída? Porque a fórmula aqui em Família de Mentirosos, ela é bem parecida com a de Mentirosos. É uma história em várias partes, no verão na ilha, com um mistério, só que dessa vez com as irmãs tentando resolver essa situação aí. Mas supostamente, para mim, uma história que se passa 27 anos antes no mesmo lugar é para dar algum sentido para a história principal, é para a gente conseguir conectar algumas coisas, para a gente conseguir entender por que certos personagens agem da forma que agiram, porque eles são daquele jeito, porque eles fazem aquelas coisas. Acontece que em Família de Mentirosos o foco da história é nas mães desses primos. E em Mentirosos, as mães desses primos, elas quase não participam da história, porque o foco é nos primos, então acaba que falta muita coisa pra gente ligar, porque se aqui em Mentirosos a gente tem a história da Cadence, a Cadence, quando ela vai se referir à mãe, ela fala, minha mãe fez isso, isso e isso. Não tem por que ela desenvolver mais nada, porque a mãe dela não é ponto central da história. E aí chega aqui em Família de Mentirosos, a mãe dela é a protagonista. Só que acho que a autora espera que a gente soubesse como essa personagem agiria, só que a gente quase não sabe nada delas em Mentirosos. Então fica pouca coisa pra gente fazer a ligação, isso fica um pouco sem sentido, porque parece que a história não é construída de forma independente. A irmã principal aqui, assim como em Mentirosos, quem narra a história é a Cadence, apesar de ter mais outros 3 primos, aqui em Família de Mentirosos, quem narra a história é a Carrie. E ela tem mais 2 irmãs, né, que são a Penny e a Beth. Só que aqui a gente vai ver tudo pelo ângulo da Carrie, né, porque ela que tá contando pra gente a história. E eu senti um padrão muito repetitivo. Às vezes parecia que eu tava lendo a Cadence quando ela tá narrando aqui Mentirosos pra gente. Acho que a autora não conseguiu dar voz pra essa personagem, tá? Não conseguiu construir ela. A leitura também é bem mais arrastada, tem muita coisa acontecendo, muito personagem, por isso a autora não consegue desenvolver eles da forma necessária. Como eu disse, a E. Lockhart já tem um jeito muito peculiar de escrever, porque ela é bem seca, então já fica difícil de você se aproximar das personagens. Aqui, então, piorou a situação, porque quando chega no desenvolvimento, você tem que querer comprar muita história para você acreditar. Tem que passar aquele pano para você fingir que aquilo poderia ser crível. Não convence justamente pelas personagens não terem camadas, né? Não terem sido desenvolvidas. Para certas atitudes falta motivação, não consegui me convencer com o romance também que acontece, porque novamente a gente tem um romance se desenrolando aqui. Como eu disse, a fórmula é a mesma. Acho que seria um pouco mais aceitável se ela tivesse desenvolvido um pouco mais, separado as vozes de um e outro. Talvez o problema nem é ser ambientado no mesmo lugar, o problema é que eu acho que a autora não conseguiu separar e faltou um pouco de profundidade nessas personagens aqui para não parecer repetitivo demais, porque como eu disse, às vezes parece que eu tava lendo os primos de novo na ilha, eu precisava me lembrar que era a mãe deles. Eu não sou muito fã de prequel, eu não sou muito fã de continuação, eu acho que tem certas histórias que elas nasceram para ter início, meio e fim, e se ficar mexendo demais, como diz o Casimiro... Pô, chega também, cara, tem uma hora que chega, galera, acabou, já deu o que tinha. É isso, gente, chega uma hora que já deu, e se ficar mexendo demais. Por isso, a minha nota para a Família de Mentirosos foi de 3 estrelas. Eu acho uma leitura dispensável. Eu recomendo só o Mentirosos mesmo.
acho que não havia necessidade do livro Família de Mentirosos. Foi uma leitura ok. Tem aquela memória afetiva, né? De você voltar para a mesma ilha, de ter o verão e tudo, mas foi só. Não consegui achar nada legal, não conseguia me conectar. Li mesmo porque já tinha começado e eu quase cheguei a abandonar. Em 30% do livro eu pensei em não desperdiçar meu tempo, mas aí acabei progredindo. Como eu disse, você tem que querer comprar muita ideia. Aí eu pensei, vou comprar a ideia então para ver até onde ela vai com isso e não me convenceu. Então eu não recomendo a leitura. Mas de Mentirosos eu super recomendo, continuo achando que é um plot incrível, super interessante, só que eu acho que você não precisa gastar o seu precioso tempo lendo Família de Mentirosos. Agora, para você que chegou até aqui e quer ler um desses dois, se mesmo assim você quer ler Família de Mentirosos, eu vou começar a dar spoiler, tá? Do que eu achei desse segundo livro. Então, por favor, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e o vídeo acaba aqui pra você. Até o próximo vídeo. Tô avisando novamente que agora vou começar a dar spoilers, tá? Se quiser comprar qualquer um dos livros, o link tá aqui embaixo. E se não quiser saber dos spoilers, saia do vídeo agora que eu vou começar a falar a partir desse momento. Já avisei. Pra quem ficou aqui então, gente, vamos começar a falar com spoiler. Em Mentirosos, o que aconteceu foi um grande incêndio, tá? Que os primos armaram, porque estava acontecendo um monte de coisa ali entre as tias. Como eu disse, é um livro jovem e quando a gente começa aqui em Mentirosos, a Cadence tá ali meio confusa porque ela bateu a cabeça, né, no incêndio e ela não lembra de nada, ela tá com trauma e por isso que ela não tava indo pra ilha, porque o que aconteceu? Eles tacaram fogo em tudo e os 3 primos morreram e só ela sobreviveu. Então ela não lembra de nada do dia do acidente, a memória dela tá fraca e as tias, ninguém quer falar com ela o que aconteceu porque o médico disse que ia ser um baque muito grande, porque eles tacaram fogo lá e aí deu erro na hora deles saírem da casa. E aí aqui em Mentirosos a gente vai descobrindo aos poucos. No início ela conta pra gente o que aconteceu no verão. Aí ela começa a se apaixonar pelo Get, que é o enteado, digamos assim, da tia dela. E aí o avô dela, que é rico, tem preconceito com o menino, porque ele é indiano. Então a gente vai vendo todos esses podres, todas essas camadas da família Sinclair, a Cadence vai passando aqui pra gente, até chegar o momento que as tias começam a brigar pela herança. E aí os primos pensando que tem que acabar com aquilo, como eu disse, é um livro jovem. Eles pensam, vamos colocar fogo na casa então, porque toda a briga é por causa de uma das casas ali daquela ilha, e eles pensam que colocando fogo na casa, elas vão parar de brigar pela herança. E aí acaba dando tudo muito errado. E como a Cadence, ela tá confusa, quando ela volta pra ilha, ela fica interagindo com os fantasmas dos primos. Os primos em nenhum momento estão vivos aqui nesse livro e todas as pistas estavam aqui. A princípio, quando eu li, eu não percebi, mas ela deixa todas as pistas de que estava todo mundo morto, só a Cadence viva, e a gente só vai descobrir isso no final do livro. Ótimo, né? Sensacional. Se não chegasse em Família de Mentirosos, a autora me repetisse a mesma coisa. Gente, o que é isso? A herança genética de ver fantasma? A Cadence estava interagindo em Mentirosos com os primos mortos. Chega aqui em Família de Mentirosos, a Carrie, que é a tia, também uma das irmãs no caso, né? Tia da Cadence 27 anos depois, ela também tá vendo fantasma, ela tá contando o que aconteceu naquele verão pro filho dela que tá morto, o Johnny, que morreu nesse incêndio, como se não bastasse ela estar vendo o Johnny, ele pergunta pra ela, mãe, você tem alguma história pra me contar da ilha? E ela fala, tenho sim. E aí, lá na ilha também, quando ela era adolescente, ela via outro fantasma que ela interagia, que era o fantasma da irmã. Como se não bastasse, a autora colocou aqui uma irmã do nada, que sequer é mencionada em Mentirosos. E aí você pode falar, mas às vezes a autora já tinha pensado em colocar essa irmã. Não tinha, porque aqui em Mentirosos a gente tem a árvore genealógica da família, e essa irmã, que é a Rosemary, ela nem é mencionada em Mentirosa. É por isso que eu falo, faltou coisa pra gente ligar. Porque como é que você perde uma irmã afogada naquela ilha e ninguém sequer menciona na história principal, sabe? Aí tá, jogou aqui em Família de Mentirosos uma irmã que morreu afogada e agora a Carrie interage. Agora não, né? Na adolescência a Carrie interagia com o fantasma dessa menininha. Tá. A gente vai relevando. Aí, do nada, gente, um assassinato. Só que esse assassinato não veio sem motivo. Ela colocou aqui que uma das irmãs era bissexual e a família não ia aceitar.
Ok, o pai dessa família era super tradicional, mas novamente, no livro principal não é citado nada disso. A Cadence sequer menciona. Eu acho que se isso tivesse relevância para a história, ela teria falado. Só que aqui em Família de Mentirosos, é o que culmina nesse assassinato. Por quê? A Penny, irmã da Carrie, é bi. Ela levou uma amiga pra ilha, que na verdade era a namorada dela. Só que ela queria fazer ciúme nessa namorada. E como eu disse, tem muitos personagens aqui em Família de Mentirosos. E alguns amigos de uma prima foram para essa ilha. E aí a gente tem o Fife, que a Carrie se apaixona pelo Fife, começa a ficar com ele, mas aí a irmã pega o namorado dela. Porque queria fazer ciúme na amiguinha. Você tá vendo que é muita gente? Já tô confusa, já confunde. Aí tá. Pior ainda mais, porque um menino que era descrito como um cavalheiro e que ele era um garanhão e tava pegando a Carrie, nananã, tentou estuprar a Penny. Ok, estuprador não tem cara, só que tipo assim, primeiro ela descreve o menino como um amor. Eu senti que foi uma forçação de barra para justificar o assassinato dele. Tipo assim, ele tentou me estuprar, a gente foi lá e matou. Eu senti isso. Além de ter enfiado esse romance igual abaixo, ela ainda enfia um assassinato, porque aí as irmãs matam o Fife, né? Ele tenta estuprar a Penny, a Bess, que é a outra irmã, bate com uma tábua, com um prego na cabeça dele, e aí vem a Carrie para elas tentarem encobrir esse assassinato, jogar o corpo no mar e ninguém ficar sabendo de nada. Fica difícil comprar essa ideia porque as irmãs, como eu disse, elas não têm muitas camadas. Gente, por favor, desculpem o barulho, mas se eu parar agora, tá difícil gravar hoje. Nossa, meu Deus do céu, eu vou continuar, porque senão eu vou acabar esse vídeo nunca. E eu já tô adiando ele há 2 dias por conta dessa obra interminável. Ai. Enfim, fica difícil a gente comprar a ideia de que elas assassinaram um menino do nada, porque assim, sabe quando não tem motivação? É a mesma coisa que falar que eu seria capaz de chegar ali do nada e matar alguém. Ninguém faz isso assim sem ter uma motivação, sem ter um porquê, sem ter algo na personalidade, sabe? Sempre tem alguma coisa que leva isso a acontecer. E aqui eu senti que foi uma coisa muito forçada, principalmente para 3 irmãs aparentemente normais fazerem uma coisa dessa, esconderem o corpo, tudo isso acontecer e sequer ser mencionada aqui na história principal. Essas irmãs que estão aqui nessa história já como mães, nada é dito pra gente que elas são boas, que são ruins, elas só estão lutando por conta da herança. Aqui, né, em Mentirosos. Tudo que elas querem é a herança. Então, assim, a gente não tem como esperar nada delas em Família de Mentirosos. Aí, se você tá achando que é demais, ainda tem mais uma coisa. A Carrie não é a filha biológica. Descobre isso também no meio do livro, que ela não é filha do pai dela. E isso daí depois é como se fosse apagado também, sabe? Então, assim, é muita coisa, muita coisa. Não dá tempo de desenvolver, não dá tempo de construir. E aí, a todo momento, a Carrie quer te convencer aqui que ela fez isso para salvar as irmãs, que família é tudo. Sabe, você não consegue sentir uma empatia. Parece que as irmãs, elas só se toleram o tempo inteiro durante a história e chega na hora de encobrir um assassinato, elas super se amam. E aí a autora tenta colocar aqui pra gente como se fosse porque a família é podre de rica e eles conseguem fazer de tudo para encobrir as coisas. Só que, novamente, é difícil comprar. Achei coisa demais, achei forçação de barra. E aí é basicamente isso que acontece aqui, então, em Família de Mentirosos. É uma irmã que morreu afogada e aí ninguém fala dela. A Carrie não é filha biológica. A Penny é bi, mas a família não ia aceitar. E aí ela vai, pega o namorado da irmã. O namorado da irmã tenta estuprar ela e elas matam esse menino, somem com o corpo. No final, o pai sabia de tudo, mas decidiu acobertar porque ele acabou vendo o dia que as meninas foram afundar o corpo dele. Ele achou a história muito estranha. Nesse inteirinho todo, a Carrie vê o fantasma da irmãzinha o tempo todo. A menina tinha, se eu não me engano, 8 ou 11 anos, algo assim. E para completar, ela ainda tá contando essa história pro filho dela morto, que é o Johnny, que morre depois lá em Mentiroso. E dentro disso ainda tem a história de um tio ainda que é corrupto, tá? Que tava lá com a prima. Então, assim, muita coisa que te deixa muito distante das personagens. A autora não soube construir, não soube te trazer para dentro da história. Eu acho que não bastou estar ali na ilha, sabe?
É muito legal a gente voltar para um cenário que a gente já conhece, que a gente tem uma memória afetiva legal, mas as coisas têm que acontecer de forma crível. E tudo isso que aconteceu levou as irmãs a ter problemas psicológicos depois, que impactou muito elas, né? Porque elas mataram e afundaram o corpo de um menino, que duas delas tiveram ali, inclusive, um relacionamento. Isso sequer é mencionado aqui em Mentirosos. Por isso que eu acho que essa história nasceu do nada, porque aqui em Mentirosos, essas mães, elas começam a ter problemas psicológicos depois que os filhos morrem no incêndio. Não é dito em nenhum momento que elas já tinham esses problemas psicológicos. Inclusive, uma Bess, eu acho que ela começa a desenvolver um toque de limpeza depois do incêndio. Enfim, gente, é isso. Eu acho que é melhor deixar algumas histórias quietinhas do jeito que tá, para não acontecer o desastre que para mim aconteceu em Família de Mentirosos. Eu não gostei, não recomendo. Acho que é uma leitura totalmente dispensável. É uma pena, porque a autora tem muito talento. Como eu disse, ela tem esse jeito meio direto ao ponto, meio seco de escrever, só que se ela soubesse trabalhar bem a história, assim como ela soube aqui em Mentirosos, porque em Mentirosos o que aconteceu para mim foi que eu não comprei muito romance, porque eu não gosto tanto assim de romance, principalmente romance jovem, não da forma que foi descrito aqui. Eu gosto de romance, mas aqui é um romance jovem, então eu não consegui me conectar com o romance, não foi nem tanto por conta da escrita, eu li mais pelo mistério. Só que eu acho que essa forma de escrever dela é muito única, é muito dela, e se ela soubesse trabalhar os personagens, seria até bom, porque tem autora que é prolixa demais, ela vai muito direto ao ponto, isso é um ponto positivo dela. Mas aqui foi coisa demais, acho que não precisava. Então me conta aí, se você viu até aqui, é porque você vai ler, ou já leu, ou queria só saber. Me conta aí o que você acha dessas sequências de ficar mexendo em história que já acabou. Me conta também se você concorda, se você gostou ou não gostou de Mentirosos. Quero saber, por favor, usem aqui a caixa de comentários. Vamos conversar. Deixe um like nesse vídeo, se inscrevam no canal também, se ainda não for inscrita. O link tá sempre aqui embaixo, link das minhas redes sociais também. E até o próximo vídeo.